estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós hoje estamos debaixo da graça. Nós não andamos pela carne, nós andamos segundo o Espírito. É o Espírito de Deus que nos direciona a fazer algo, né? Nós não estamos debaixo da lei. Hoje é o tempo da graça. O Senhor Jesus já veio, já andou na terra, já ressuscitou. Hoje nós estamos no tempo da graça. E no 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. E isso quer dizer que o Senhor nos livrou do pecado e da morte, né? Por morte como, pastora? Morte espiritual. Eu era morta espiritualmente. Hoje eu tenho vida. E o Senhor me dá vida, e vida em abundância. Por que eu estava morta? Porque eu estava com a venda nos olhos. E as pessoas que ainda não estão no caminho do Senhor estão mortas. Elas não conhecem a verdadeira vida que o Senhor quer me dar e quer te dar, que é a vida em abundância com o Senhor Jesus. É uma vida eterna lá no céu de glória. Enquanto a gente não conhece, a gente é como se estivesse morto. É um morto vivo. É uma venda espiritual em que você pensa que aquilo que você faz está certo. Mas não é isso que o Senhor tem para mim e para você. É vida e vida em abundância. E quando você bebe desta água da vida, que é a palavra do Senhor, dentro de você transborda vida. Porque cada vez mais você quer falar de Jesus para alguém. Cada vez mais você quer mostrar e transmitir o quanto bom e maravilhoso o Senhor é para mim, para você. O que Ele pode fazer por mim, por você. Da vida e vida em abundância. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Todos conhecem que Deus enviou seu Filho para nos libertar do pecado. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito são o Espírito para as coisas do Espírito. Veja, se você alimenta mais a carne vai reinar. Se você alimenta mais o Espírito vai reinar. Depende de como você está alimentando. Como é que eu estou tendo intimidade com o Senhor? Eu estou me aproximando dele cada vez mais? Eu estou procurando estar cheio do Espírito cada vez mais? Ou eu estou procurando coisas da carne? Porque as coisas da carne são boas, não são ruins. Mas é ilusão, é passageiro. E quando a gente se aproxima do Senhor cada vez mais, em oração, em ler a Bíblia, em jejum, e muitas vezes está numa consagração, eu estou procurando me inclinar para as coisas do Espírito. E o Espírito é alimentado com as coisas do alto. Então depende de como você está alimentando. Ou você alimenta a carne com as coisas da carne, ou você está se inclinando mais para as coisas do Espírito. Verso 7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É, isso mesmo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade e pode ser. Tudo que você se inclina para a carne, você está aborrecendo a Deus. Tudo que você dá lugar à carne, você está aborrecendo ao seu Pai. Né?
Ah, pastora, mas eu não bebo, eu não tomo droga, né? Não uso droga. Mas será que só é isso pecado? Não. Tem muitas outras coisas que são pecado. E quando você se inclina mais para esse lado da carne, você está aborrecendo o seu pai. Você está aborrecendo o seu pai e o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você. Quando você se inclina mais para as coisas da carne. Quando você muitas vezes deixa de ouvir um hino, mas vai ouvindo uma música do mundo. Quando você deixa de estar meditando na palavra para estar fazendo algo que não agrada a Deus, aí você está desagradando. Porque você está se inclinando para as coisas que não vêm do alto. E aqui em versículo 7 diz que é inimizade. Inimizade contra Deus. Já pensou? Você se tornar inimigo de Deus porque você só procura as coisas que não agradam a Deus? As nossas atitudes também é um pecado. Pecado não só é aquilo que você faz, como beber, fumar, prostituir. Não, tem outros pecados. Então a gente precisa se analisar o que é que eu estou fazendo que não está agradando a Deus. Porque a Bíblia diz que é inimizade contra Deus. Então não adianta você falar de Deus, mas a sua atitude não condiz com o que você fala. Você está procurando inimizade com o seu pai. Né? Glória a Deus. Portanto, os que estão na carne os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse então não é dele. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos um encontro com o Senhor e nós o aceitamos, o Espírito de Deus passa a fazer morada. E ele vem contramão de tudo aquilo que você fazia, ele vem diferentemente fazer o contrário. Você começa a entender que tem coisas que você faz que o próprio Espírito de Deus diz, mas não era para ter feito. Que você faz, mas você depois se arrepende de ter feito. Porque o próprio Espírito de Deus lhe acusa, como disse assim, você fez o errado, fulano. Porque você sente. Você sente, não é assim, irmã? A gente sente. Eu não devia ter falado essa palavra. Eu devia ter me policiado nisso. Eu não devia ter magoado fulano. Porque eu sinto. Eu sinto quando eu faço algo. Né? E Deus nos acusa. Que a gente faz algo que não está agradando a Deus. Glória a Deus. E aqui no 10 diz assim, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, nosso corpo, nossa carne, está morto para o mundo. Aleluia! Nós estamos no mundo, mas não fazemos mais parte do mundo. Glória a Deus. Né? Nós estamos no mundo, mas a nossa atitude tem que ser diferente do mundo. Glória a Deus. As pessoas têm que ver em mim, você, uma luz diferente. Algo diferente que chama atenção. Não precisa me apresentar. Não precisa. Porque quando a gente chega em determinado lugar, as pessoas já notam o Espírito Santo de Deus e já mostra. Não tem como a cadeia, eu disse isso ontem, não tem como a cadeia esconder debaixo do velador. Aonde você chegar, o Espírito Santo de Deus testifica. Testifica que você é diferente. Testifica que você tem um brilho especial. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Aleluia, glória a Deus. E aqui no 12 diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Sigo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
O que é mortificar? O corpo. O corpo nosso, às vezes, quer fazer algo que não agrada a Deus. Né? Quer fazer algo que não agrada a Deus. Às vezes, é uma roupa. Aí você, como cristão, tem que analisar. É assim que o Espírito Santo, olha no espelho. É assim que o Espírito Santo queria que eu fosse. Né? É às vezes algo que você bota em você, que você vê que todo mundo usa, mas você é diferente. Você é diferente. Então, para isso, para fazer essa diferença, o Espírito Santo de Deus diz, não, você é diferente. Então, para ser diferente, eu começo a me analisar e ver como eu prestou na presença do Senhor. Às vezes a gente quer dizer tanta coisa, mas o Espírito Santo de Deus manda a gente ficar calado, porque a gente tem que deixar Deus trabalhar. Aí Deus trabalha. Mas se a gente quiser fazer pela força do nosso braço, Deus diz, eu não vou fazer, porque você é quem manda. Né? Então é isso, é viver pelo Espírito, é deixar que o Espírito Santo de Deus, ele faça por mim e por você. Amém? E aqui no 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele nos guia, ele nos dá um norte, ele diz o que devemos fazer, como devemos fazer. Às vezes a gente vai pelo caminho e não sei porque o Espírito Santo de Deus vai por esse. Às vezes é um livramento nesse, vai por esse. É o Espírito Santo de Deus que ele fala comigo e com você. E a gente sente. Porque não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Antes nós éramos criatura, hoje nós somos filhos, porque Ele nos recebeu como filho, como adoção, como filhos. E hoje podemos dizer que nós temos um Pai. E no 16, para encerrar, diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, e somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, eu e você, nós somos herdeiros. Tem uma promessa, tem uma casa espiritual me esperando e te esperando. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E estamos hoje, padecemos para um dia o nosso corpo ser glorificado. E estarmos naquela mansão celestial. E vamos dizer, valeu a pena. Aleluia. Tudo o que passamos não está comparado ao que temos para receber. Nada daqui, isso é fichinha, é pequeno, para o que temos de recompensa na glória. Glória a Deus. Pode coisar aí. Você está passando